Olá, alunos, bom dia. Como vocês sabem, então, a gente vai dar continuidade aqui à nossa matéria, ao conteúdo. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre o capítulo 2, que trazia, né, artistas que usam a natureza como forma de se inspirar para fazer os seus trabalhos. Então, o foco, né, era a natureza como inspiração na arte, que eu falei que ela sempre teve essa relação, a arte e a natureza, desde lá das pinturas do século XV até atualmente, com as fotógrafas que eu trouxe que se dedicam a fotografar a natureza, né? Nesse capítulo, a gente já vai falar de artistas que usam a natureza como material para as suas obras. Então, aqui, o nome do capítulo não é Elementos Naturais que se Transformam em Arte. Então, são artistas que usam dos recursos naturais para fazer as suas obras, para fazer a sua arte. O livro de vocês, ele traz esse projeto do Lorenzo Duran, que chama Natura e Arte. O Lorenzo, né, ele usa uma técnica oriental de recorte, de recortar papel, que ele adaptou para fazer em folha seca de árvore. Tem essa fala dele no livro de vocês, que ele diz: há quem use madeira, escultores que talham as pedras e outros usam folha como meio de expressão artística, coisa que me parece nova e apaixonante. Então foi uma forma que ele encontrou de fazer algo novo, né? De tentar fazer algo diferente para a arte dele, de não ficar no convencional. Então ele junta, né, a questão da natureza com a arte e cria essa técnica que ele faz esses recortes na folha e cria essas figuras. No livro de vocês tem alguns exemplos, eu trouxe esses aqui para a gente ver um pouco melhor. Que ele faz, você vê que até o tema, né, que ele desenha, a temática que ele recorta são árvores, são animais, então ainda continua com essa ligação direta com a questão da natureza. Eu gosto muito desse aqui, que é essa árvore assim no meio da folha. Essa ligação da natureza e com a arte de se utilizar, né, da natureza para fazer arte, não é algo de hoje, não começou com o Lorenzo recortando as folhas secas, mas eu trago para vocês um exemplo da pré-história, que já se tinha essa ligação com a pintura e tudo mais, e eles usavam pigmentos naturais para poder fazer essas pinturas, então eu já tinha essa exploração da natureza com objetivo artístico. Outro exemplo que eu trago é que antigamente, né, para se confeccionar tinta, eles utilizavam uns pigmentos, geralmente eram pigmentos naturais também, né, feitos que eram em pó. E para dar aquela consistência para tinta, eles usavam, por exemplo, o ovo, a gema do ovo. Eu cheguei a fazer isso na faculdade. A gente, na aula de pintura, o professor quis que a gente experimentasse, né? Para ver como era trabalhar com uma tinta que é feita inteiramente de forma natural. Então, a gente comprava o pigmento em pó, quebrava o ovo, separava a gema da clara, tirava a película que tem em volta da gema e misturava o pozinho, né? O pigmento na gema. A gente também fazia com cola branca, porque também se tinha uma técnica que utilizava uns tipos de cola para fazer. E aí a gente fez essas duas para a gente ver como, depois que secava, principalmente, como é diferente na forma de trabalhar, né? Na forma de você aplicar na tela. E depois que seca também ela dá não é um efeito, não vou dizer assim, um efeito muito diferente, mas se você observar, você consegue ver que a forma que ela seca tem uma diferença. Ela acaba ficando num tom um pouco... A de cola, por exemplo, ela tem um brilho a mais. E a de gema, ela já é meio... fica mais aquosa. Outro exemplo da utilização de pigmentos naturais é na cultura indígena, que é utilizada sempre, qualquer coisa que eles façam, eles vão se utilizar, né, de recursos naturais para fazer isso. E no que diz respeito à cultura, né, tem essa utilização no conhecimento dos pigmentos naturais
no caso do nosso país, para fazer o que é melhor para pintar que tipo, que fruta, que planta que tem tal pigmento de tal cor. E eu trouxe um exemplo da que acho que é mais característica, que é a pintura corporal, que eles se utilizam desses elementos naturais, né, para fazer essas pinturas que têm todo um significado, não são pinturas aleatórias, elas têm uma simbologia, uma importância para a cultura indígena. Eu quis trazer esse outro exemplo, que é mais recente, né, que é da Land Art, que significa literalmente arte da terra. A Land Art, ela já começou a ser feita há muito tempo, acho que foi na década de 70, se eu não me engano, que consiste em fazer, né, a obra de arte numa escala maior e que se utiliza do terreno, que se utiliza da terra, né, do espaço, da paisagem, para fazer essa obra de arte. E aí eu trouxe esse exemplo, né, saiu uma matéria num jornal esse ano, acho que foi esse ano ainda, sobre esse artista suíço que voltou, né, a popularizar esse tipo de técnica de arte, fazendo com esse projeto dele, fazendo essas pinturas com uma tinta que ele mesmo desenvolveu, que não agride, né, não agride a grama, não agride o ambiente. Ele faz lá se popularizou na Suíça até por conta das montanhas, né, essa paisagem de montanha, e fica fácil das pessoas fica fácil, entre aspas, né, das pessoas verem as obras, porque as pessoas vão passear nessas montanhas e acabam vendo as pinturas que ele fez por lá. Mora numa grande cidade, provavelmente já se deparou com um exemplo de street art ou arte de rua, certo? Mas e land art ou arte da terra, você já viu? A land art é uma mistura de arte com natureza. O termo surgiu nos anos 1960, mas se tornou popular mesmo agora na Suíça, com obras que chegam a 10.000 metros quadrados. O país tem se mostrado um paraíso para esse tipo de trabalho, e os Alpes servem de moldura. Encontramos um dos principais artistas de land art na cidade de Montreux. De lá, pegamos um trem para que ele nos mostrasse seu mais recente trabalho, feito sobre as montanhas, a 2.000 metros de altitude. O nome dele é Guillaume Legros, mas aqui é conhecido como Seipe. Seipe é a junção de duas palavras em inglês, sei e peace, que significa dizer paz. À medida que nos aproximamos do topo, cresce a apreensão. Pela janela, vemos neve, e isso pode estragar os nossos planos. Quando desembarcamos, o Seipe não consegue esconder a frustração. Acho que não tivemos muita sorte, porque nevou essa noite. Normalmente, esse aqui é o melhor lugar para poder ver a obra, mas não está dando para enxergar muita coisa, não. Paramos para recuperar o fôlego. Seipe aproveita para lembrar como trabalhou duro durante 5 meses até que a obra chamada A História do Futuro ficasse pronta. Uma vez, eu fiz uma estimativa e vimos que eu fazia em média 20 km por dia, numa área muito íngreme. Foi um grande desafio físico para mim. E isso mesmo sabendo que esse tipo de arte muda o tempo todo. Tem o gado que passa, a grama que cresce, a neve que cai. Tudo depende da natureza. Depois de 1 hora de trem e uma caminhada de 1 quilômetro na montanha, cerca de meia hora, isso aqui é realmente tudo o que dá para ver da obra do Seipe. Ou seja,
nada. E não importa o ângulo, a nossa frustração é enorme, mas se o objetivo é entender a mensagem do artista, é preciso aceitar e perceber como somos pequenos diante do poder da natureza. Mas nem tudo está perdido. Essas são imagens feitas pelo Seipe quando a pintura ficou pronta, um mês antes. A obra retratava uma menininha lendo um livro, verde e florido. Tinha 100 metros de comprimento e 60 de largura, o equivalente a um campo de futebol. Seipe levou 1 ano pesquisando até conseguir desenvolver ele mesmo uma tinta 100% biodegradável. Só nessa obra ele usou 600 litros do material, mas com a neve tudo isso desapareceu. Então, como a gente viu, né, na matéria do jornal, é um tipo de arte que ela é efêmera, né, que a gente fala, ela é frágil, ela pode se perder muito fácil, mas faz parte da proposta mesmo desses artistas, né, é aceitar que a gente não tem muito esse controle sobre a natureza. Eu vou deixar para vocês a atividade no livro, na página 16 e na página 17. E qualquer dúvida, como eu falei, vocês coloquem lá no aplicativo que eu tenho como ver, que eu respondo para vocês. E não deixem de fazer os exercícios, porque vai ajudar a gente, né, a avaliar vocês também, para a gente poder se manter essa questão da avaliação também em dia. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade com a matéria e eu trago a correção desse exercício. E eu boto a correção desse exercício também. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no aplicativo.